Olá, meus amigos. Hoje vamos de BDIV 11. Temos finalmente prazos aí para os próximos pagamentos. A gente vai dar uma olhada nessas datas. Quando sairão esses próximos dividendos, a gente também vai dar uma olhada em questão de movimentação, questão de como é que está o portfólio do fundo, questão de risco, questão de retorno entregue até o momento. Enfim, vamos dar uma olhada nesse FIP, né? Lembrando, é um fundo de investimento em participações voltados para a infraestrutura. Tem alguns pontos ali diferentes dos FIIs, ok? A gente vai dar uma olhada nisso como questão de distribuição. Ele não tem aquela obrigação de distribuir os 95% que tem nos FIIs. Também tem questão das distribuições mensais. Normalmente nos FIIs a gente vê distribuição mensal de forma recorrente. Já nos FIP não tem isso, né? Pode distribuir um mês, daqui a 3 meses, daqui a um ano, né? Tem essas variações. E tem vários outros pontos, né? Como por exemplo a questão do imposto de renda, né? No ganho de capital, se você fizer ganho de capital com o FIP, você comprar um valor, vender quando ele estiver mais caro, você não precisa deduzir imposto de renda sobre esse lucro. Tem várias outras diferenças que a gente vai olhar também no andar do relatório, né? Como questão de risco, ele é um pouco mais arriscado, mas também esperando um pouco mais de rentabilidade. E aqui a gente inicia sobre cotação. O fundo está sendo negociado nesse momento por volta dos R$ 36. Ele fez uma distribuição esse ano, já em 2025, e tem projeção de mais distribuições para ocorrer nesse ano. A gente vai já olhar quando são essas datas desses pagamentos. Ao relatório, voltando, a gente tem uma taxa implícita líquida, né, de acordo com a rentabilidade no fechamento lá de 33,50, de IPCA mais 12, né, normalmente a gente tem nos FIIs um risco menor do que nos FIP, tá? O risco do FIP é maior, então também é esperado um retorno maior, até porque você está tendo mais risco. Na questão de volume diário, a liquidez é baixa, até porque a gente está falando de um FIP, são produtos relativamente novos, né? Então é esperado ter uma liquidez baixa, né? Já devido à quantidade baixa de cotistas. Ele vem aí por volta dos R$ 322 mil negociados por dia. Em janeiro ele chegou até a máxima, no dia 9, de R$ 700 mil negociados nesse dia 9 de janeiro. Aqui a gente tem um comparativo que ele sempre coloca nos relatórios, comparativo do BDIV com o NTN-B, né? Quanto maior tiver o spread do BDIV em relação ao NTN-B, nesse famoso spread que a gente chama essa diferença aqui, quanto mais alto ele tiver, mais interessante, mais rentável em relação ao NTN-B ele está, então mais atrativo fica, e aí tem a tendência de mais gente entrar para fazer esse investimento. Questão de taxas, ele tem 1,1 de administração, não tem taxa de performance e tem 2 ativos em carteira, né? A liquidez a gente já viu, liquidez diária, R$ 322 mil, a liquidez ali, se a gente comprar com os FIIs, relativamente baixa, mas a gente comprando com os FIP está ali dentro de um padrão esperado, ok? Pelo volume total do fundo, como já expliquei. E aqui a gente tem aquela famosa tabelinha de sensibilidade que a gente vê lá nos FIIs. Aqui a gente tem na cota por volta de R$ 36, a gente tem uma taxa interna, uma taxa de retorno implícita de IPCA mais 10,5. Ele vai falar sobre a questão de valorização patrimonial, como é que funciona a questão patrimonial dele. Todo mês é feita reavaliação desses imóveis. Quando tem a distribuição é descontada do valor patrimonial, e aí quando é no mês seguinte, é esperado, né, que com essa nova reavaliação, os ativos aí como já vão estar descontados, né, porque fez a distribuição, vai estar mais barato, é esperado que eles tenham se valorizado, né, e esse valor suba novamente o patrimonial, né, até para mais do que estava antes, okay, de acordo com a valorização, e aí ele vai oscilando os valores patrimoniais do fundo. A gente até vê aqui, de dezembro para janeiro, teve uma redução, porém, não foi feita ainda a reavaliação, vai ter a reavaliação provavelmente agora já no próximo mês, então é esperado aí que ele se recupere após essa distribuição, né? Já que ele distribuiu, aí deu uma reduzida, por isso que você vê em relação dezembro e janeiro, né? Ele reduziu o valor patrimonial por cota de R$ 40,38 para R$ 38,76, né? Deu uma redução ainda considerável, né? Devido a essa questão da distribuição também. E aí é esperado na próxima reavaliação, já nesse próximo mês, né? Já no próximo relatório, vem com essa informação dessa atualização desse valor. Vamos aguardar ver se ele se recupera como é esperado, ok? De janeiro, antes que alguém pergunte, de janeiro para dezembro, teve essa queda de 105 para R$ 40 de valor patrimonial devido a uma venda de um dos seus ativos. Ele vendeu a Linhares, ok? Com essa venda, ele fez amortização, ou seja, ele pegou o valor e devolveu para os cotistas, e por isso o valor patrimonial caiu, ele já fez a amortização. Okay? Não é uma queda de valor patrimonial devido à desvalorização, foi uma venda que ele fez, aí fez um lucro, inclusive, bem gigante, né? A gente já viu aqui em vídeos anteriores, e aí ele fez essa distribuição bem considerável, né? Fez a amortização no caso do valor que voltou para o fundo devido à venda lá da Linhares. Aqui a gente tem as últimas distribuições e a gente tem os meses, né, para ser pagamento, né, as datas aí para saírem os outros 3 pagamentos de 2025, né? São esperados, no caso, 4 pagamentos. Teve um em janeiro, no final de janeiro, e o próximo pagamento em abril. Então, até o último dia útil de abril aí é esperado essa distribuição.
de mais um valor, em julho também e em novembro também. Então temos aí até os finais dos meses, né, de abril, junho, aliás, abril, julho e novembro, distribuição de mais dividendos, né? Quanto à questão da expectativa de valores, ele não vai citar exatamente quanto é, né? O máximo que a gente tem aqui é a questão do yield realizado, inclusive 2025 aqui ele vai colocar 17,35 de yield realizado, porém ele só fez uma distribuição até agora, ok? Provavelmente esse valor aqui está incorreto, ou ele está fazendo uma projeção de distribuição, né? Mas aqui ele coloca como realizado, né? Talvez foi fazer e o gráfico não saiu por completo. Enfim, 2024 ficou bem alto, né? Porque teve a questão da venda lá da Linhares e um lucro bem absurdo que ele fez em cima e aí arrastou essa rentabilidade muito forte. No portfólio, era 3 ativos, como eu falei. Hoje ele só tem 2, né? No caso, é uma linha de transmissão no valor de 370 milhões de reais de investimento. É uma linha de 500 kV que tem 245 quilômetros de extensão e, no caso, ela fica localizada lá na Bahia. Aqui a gente tem a questão do funcionamento dela, disponibilidade segue dentro do padrão esperado, sem nenhuma movimentação aí indesejada. No outro ativo, a gente tem uma pequena central hidrelétrica, no caso, na ordem dos 61 milhões de reais. Ela tem instalada 11,6 megawatts e energia contratada 8 megawatts. Aqui a gente tem questão de geração e até deixar um convite aqui para vocês, antes que eu me esqueça, um convite para você ser membro do canal. Você vai ter acesso aos vídeos antecipados, tem conteúdos exclusivos que você vai se posicionar, vai lhe dar uma ajuda bem valiosa aí. Isso tudo por um valor simbólico, né? R$ 4,99. Vai ser um baita investimento que você vai fazer, né? Ainda tem vários outros benefícios, tá? Tem questão de grupo exclusivo, tem também planilha exclusiva de fundos imobiliários para quem é membro. O pedido de vídeos aqui é exclusivo para quem é membro, né? Quem é membro pode solicitar algum vídeo de algum fundo imobiliário, de algum FIP, de algum Fiagro, enfim, tem vários benefícios. Vai ter o link aqui embaixo ou o botão aí embaixo. O link fica sempre ali na descrição, você pode clicar, ou o botãozinho de membro que fica aí também, e aí vai ter todos os benefícios e os valores lá, tudo bem tranquilo, e um valor que você vai ser praticamente irrisório, né? Vai ser um baita investimento que você vai fazer. Na questão da geração da pequena central hidrelétrica, segue também dentro do esperado. Finalzinho do ano deu uma reerguida em relação a setembro, ok? Se bem que ela tem uma capacidade, uma energia instalada até mais, né? Se conseguisse, no caso, vai depender muito da questão da oferta e demanda, né? Subir um pouco mais isso, né? E trazer um retorno maior, porque depende muito da questão da geração de energia, até pela questão de trazer uma atratividade maior para o empreendimento, tá? Mas segue dentro do esperado. Até então, o fundo só tem esses dois ativos devido à venda lá da Linhares, né? E até muita gente esperava que com esse dinheiro voltando ao fundo ele fosse fazer algum outro investimento, mas no caso ele optou por fazer a amortização, ficou então só com esses 2 ativos, né? Claro, vai ficar aquela exposição bem alta, né? Um volume principalmente maior aqui no caso da Tropicália, né? Que tem 370 milhões de reais, e um percentual menor de alocação, que seria esse ativo aqui com 61 milhões de reais, beleza? Nos FIPs, é normal a gente ver algumas concentrações assim, né? Devido a ser patrimônios ali, às vezes não tem tantas operações. A gente vê, inclusive, FIP aqui que o patrimônio dele é o maior que tinha, né? Se não me engano, eram 15 ativos em patrimônio, né? Era o fundo que tinha mais, digamos assim, diversificação. Então, normalmente a gente vê FIPs assim concentrado devido a isso, ok? A gente se vê no próximo vídeo e valeu!